Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, eu sou Domenica Mendes e este é o Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. No episódio de hoje, eu conversei com a Amandinha Barreiro, o Basso e o Leonardo Tremesquim, que você conhece aqui das edições do Perdidos na Estante, sobre o filme A Odisseia, um dos maiores sucessos do cinema de 2026, dirigido pelo Christopher Nolan. Diferente do que muita gente está falando por aí, nós analisamos essa obra sob o olhar de pessoas apaixonadas por cinema, literatura, adaptações e mitologia, mas com os pés bem aterrados no chão. Nós sabemos que muita gente amou o filme e nós gostamos. Sim, nós gostamos. Porém, temos algumas críticas e ressalvas a fazer, além de considerações importantes sobre a obra como um todo. Então, se você ainda não leu o poema épico e quer saber mais sobre ele, quer saber a opinião de um especialista em mitologia sobre a obra escrita e a adaptação, e também ouvir um papo bacana entre pessoas com pontos de vista bastante diferentes sobre essa obra, ouça o nosso episódio até o fim. Espero que você goste. O que faz um clássico se tornar um clássico? O que faz um épico se tornar um épico? Ouso dizer que existem milhões de pesquisas no mundo que buscam responder a estas duas perguntas, e quando pensamos em clássicos e épicos, as grandes tragédias gregas são um prato cheio de referências. A Odisseia é uma dessas obras e já de início adianto que a adaptação do Nolan é... Bem, uma adaptação bastante atualizada da obra clássica escrita por Homero. Para a gente começar esse episódio, eu quero pedir ao Léo que nos conte sobre o que é a história da Odisseia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E aí, vamos então falar da Odisseia. Eu fico sempre empolgado com isso aí, mas então, a Odisseia é uma continuação da Ilíada? Não, é meio errado falar isso, mas de fato são coisas que acontecem depois. Enquanto a Ilíada é uma obra também do Homero, teoricamente, conta a Guerra de Troia, parte da Guerra de Troia, a Odisseia é uma continuação no sentido que trata de um personagem específico, o Odisseu, ou muitas vezes chamado de Ulisses. Tem gente que eu sei que não faz a conexão, mas Ulisses, que é mais conhecido esse nome, é o Odisseu, e contando o retorno dele para Ítaca, que é o reino dele, a casa dele. Só que assim, ele tá demorando já uns 20 anos. E isso por inúmeros motivos, por inúmeras aventuras, por inúmeros problemas que ele vai enfrentando e que, junto com a tripulação dele, mas no final só sobra ele, que é o protagonista. E enquanto isso, ele tá correndo o risco de perder o reinado dele, porque o pessoal lá em Ítaca tá na dúvida se ele vai voltar, se ele ainda está vivo, e com isso, muitos outros nobres ali do reino estão querendo pegar o lugar. Pegar como, né? Pegar como o reinado ali, casando com a esposa dele, a Penélope. Então, são inúmeros pretendentes, né? Eles são chamados de 108 pretendentes, né? Na verdade, estão querendo que ela escolha um novo rei, né? Um novo marido, para ele pegar ali o poder. E aí o filho dela, e nem ela, né, também, querem isso. Querem acreditar no retorno de Odisseu para que ele volte a ser o rei e resolva tudo e tire aqueles pretendentes que só fica ali usufruindo das comidas e dos alojamentos ali da casa deles. Da lei de Zeus, segundo o filme. Eu não aguento mais ouvir essa frase. Nenhum de nós, Léo, nenhum de nós. Mas antes da gente mergulhar no filme, eu vou jogar bola pro Basso, porque eu sei que você leu o poema na faculdade, né? Você estudou ele, confere? Eu cheguei a fazer uma optativa de tragédias gregas. A gente acabou pegando pra ler, depois a Odisseia não tava no
exatamente no cronograma ali da optativa, mas que a gente foi, na verdade, ler a Oresteia. Se vocês chegarem a ver no filme do Nolan, em algum momento ele chega a falar lá, o Menelau chega a falar, fala depois pro Agamenon morreu, e aí o filho dele, o Orestes, né, daí conta toda a história lá que acabou matando a própria mãe pra poder vingar, né, tipo, tem toda aquela parte ali que tem quando o Telêmaco vai conversar lá com o rei, com o Menelau, né, e aí você vê que ele cita isso daí tudo, é uma tragédia grega, depois tem contando toda essa história, chama a Oresteia, né, que é a coisa do Orestes, né, esse filho do Agamenon. Mas por conta disso, a gente acabou indo atrás de ler a Ilíada e a Odisseia, também por conta daí pra poder ter um contexto melhor, né? Mas assim como o Léo falou que a Odisseia não é uma continuação exatamente da Ilíada, né? A Oresteia também não era, mas a gente acabou lendo pra ter uma noção melhor. E ele, assim, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver de tipos de obras, porque essas narrativas longas a gente ficou muito acostumado com serem romances, né? Escrito em prosa, então num texto corrido. Quanto a Ilíada, a Eneida, a Odisseia. Então ele é o que? A Odisseia. Ele é dividido em cantos e escrito em versos. Então ele é, na verdade, um grande poema épico. Basicamente, a Ilíada e a Odisseia foram os que fundaram esse gênero do poema épico, aqui pelo menos pro Ocidente. E ele é dividido, então, em 24 cantos, que nada mais são que 24 partes. Cada parte conta um fato ali, um relato. Alguns relatos vão por mais do que uma parte, mas os cantos servem meio que para agrupar os relatos das histórias. Então vai ter um canto que vai falar sobre a ilha dos Ciclopes, né? Outro vai falar sobre a ilha de Circe. Mais ou menos, quem que lembra dos Lusíadas, também tinha um canto que era pro gigante Abastor, um canto pro a Ilha dos Prazeres, né? Então todos em versos, mas é um poema bem longo. Tem uma métrica toda intricada, que ela era muito diferente da nossa, porque a gente aqui, a nossa língua, ela é diferente também do que era o grego, né, antigo, então não é exatamente, a gente depois quando traduziu, na verdade, foi fazendo as marcações em sílabas tônicas, mas as divisões normalmente eram uma questão de métrica mais do que um esquema rímico, porque a gente tem que lembrar que isso era cantado, porque não existia a questão de você registrar isso em escrita, né? Você ia cantando isso, né? Como a gente vê ali no início do próprio filme do Nolan, que tem lá o cara cantando os versos ali do que seria já os versos dos cantos épicos. Inclusive, quem que faz aquilo ali é um cantor, né? Um rapper, né? Que faz aquela... É o Travis Scott. Isso. É o Travis Scott, que é um rapper. Mas é muito difícil de ler? É bem difícil de ler. Eu cheguei a ver a parte dos versos, eu tentei pegar pra ler através dos versos. É bem difícil. Isso é uma dica que eu dou aí pros ouvintes, quem nunca leu isso daí. Vai primeiro numa que seja mais simples, que seja em prosa mesmo. Pra conhecer a história, saber o que acontece de fato ali, os detalhes. Aí, se curtir e quiser se aventurar, vai ler aos que já são mais em versos mesmo, porque aí você já tá já conhecendo a história, vai mais fácil. Eu acho que é uma boa dica isso, Léo, porque, por exemplo, se você pegar os Lusíadas, ele é muito menor do que esses outros. Então, até você pegar pra ler ele... São 12 cantos só, né? Por exemplo, então você tem... É menor, é mais fácil de você conseguir pegar pra ler, porque é uma leitura mais difícil, mas a Ilíada, a Odisseia, a Eneida são textos bem mais longos, então eu também acho melhor fazer essa leitura de prosa, e aí quando você vai pra leitura em poema mesmo, em verso, você já sabendo melhor, é mais fácil você associando, a leitura ela flui um pouco mais, porque senão pode gerar uma certa frustração, sabe? De você tentar ir ali, porque é uma leitura mais truncada. Tem versão também em quadrinho, pra quem tiver interesse, que eu acho que pode ser uma boa opção, né? São adaptações literárias bem interessantes da gente considerar, fora as inúmeras referências que a gente conhece dessa história, que já apareceu em outros filmes, né? Em séries... É muito antigo para a maior parte dos nossos ouvintes, mas durante o filme eu me lembrei muito de Hércules. Sabe aquela série antiga do final dos anos 80, começo dos anos 90?
o final dos anos 90, enfim, meio ali, né? Então eu acho que são histórias que talvez para uma geração ali pós anos 2000 ainda não seja muito conhecida. Eu acho que esse foi um grande trunfo também da adaptação do Nolan, porque houve todo um movimento. A Amandinha usa bastante rede social, ela pode até comentar sobre isso, porque ela deve ter visto bastante, ela tá dentro de sala de aula, não sei como é que os alunos dela também perceberam isso, né? Mas eu vi um grande movimento de pessoas mais velhas, como nós, até zoando, falando, nossa, o Nolan fez uma obra super original, que é a Odisseia, mas tem uma grande parte de adolescentes ou crianças que não têm contato com essa história ainda. Muitos alunos meus, especialmente os um pouquinho mais velhos, ali 14 pra cima, se interessaram muito em ver o filme. Passaram, assim, junho inteiro comentando comigo, perguntando se eu ia ver. E a base deles vem muito por Percy Jackson, né? Então, eles cresceram lendo Percy Jackson e consumindo esse tipo de conteúdo, e eles gostam de mitologia grega por causa disso. Então, o filme é um atraente para essa geração, eu acho que muito por essa influência. Ao contrário da minha geração e a do Léo, que gosta de mitologia por causa de Cavaleiro do Zodíaco. Eu nunca fui fã do Cavaleiro do Zodíaco. O poxa vida, foi né? pelo Hércules e Xena. Então, o meu caso é o do Léo também. Eu nunca gostei muito de Cavaleiros do Zodíaco, mas eu adorava ver Xena. Total. Mas mitologia vive ressurgindo, né? Vive voltando à moda. E é legal como você captura novas gerações para um assunto que, como vocês estavam brincando, não é nada original. Mas é relevante ainda, né? E é fascinante essa parte justamente toda fantástica da mitologia grega, que eu acho que exerce um fascínio sobre quase todo mundo, né? Porque são histórias, cara, muito maravilhosas. No sentido de maravilhas mesmo, de coisas fantásticas, coisas irreais, mágicas, né? E Amandinha, aproveita que você citou dessa experiência que você teve dentro da sala de aula e pensando agora em você, não necessariamente a professora Amanda, mas a Amanda, a pessoa Amanda. O que te chama atenção na história da Odisseia? Bom, eu gosto de mitologia no geral, né? Sempre gostei. Como eu disse, eu cresci vendo Xena. E eu já vi tantas adaptações e tantas releituras e tantas referências à Odisseia. Se você pegar, tem um monte de livrinho para mitologia de criança que conta ali alguns dos trechos desses mitos, né, que envolvem ali a Odisseia. Então, eu acho que, como eu cresci imersa nisso, nessas referências todas, não tem como eu não me sentir atraída para assistir a Odisseia ou até mesmo para ler. Eu pretendo ler, né? Eu não li ainda por falta de tempo, mas como eu estava conversando com vocês antes, eu já estudei na faculdade, eu li trechos na faculdade, mas eu não tive, como o Basso falou que teve uma eletiva e tal, eu não tive isso, mas eu sempre gostei. Eu não consigo te falar assim o que exatamente, porque é todo um conjunto, sabe? Faz parte da minha formação. Eu acho que também tem um outro atrativo que pode ajudar nesse momento que a gente tá, para que mais pessoas queiram ler a obra escrita, seja a versão, com muitas aspas aqui, né, original, nesse formato de canto, né, o poema épico, ou mesmo uma adaptação em formato de prosa ou quadrinho, por causa do musical Epic, que também é uma adaptação da Odisseia, né? Então ele ficou muito conhecido, virou um mega hype em rede social, os mais jovens adoram, fizeram até uma versão depois animada, tá para sair uma versão oficial de animação, então também é uma opção. Só que o único problema do Epic, para quem tem interesse, mas ainda não pôde ouvir, ele é um musical, né? Então, ele é tudo cantado, o problema é que ele é tudo em inglês, então tem essa questão dessa barreira, né, pra muita gente aqui do Brasil. Mas também é uma opção interessante, e a versão que tá disponível por aí na internet da animação também é bem legal de assistir e dá pra entender bastante coisa. Mas eu vou trazer uma curiosidade aqui a respeito do filme enquanto produção, porque uma coisa que eu fiquei muito surpresa eu comentei com o Basso antes da gente ir ao cinema que eu não tinha visto absolutamente nada de promoção. A curiosidade esse filme custou $250 milhões para ser produzido,
Porque, além do elenco, além de toda a parte técnica de produção, esse filme é o primeiro longa-metragem, e bota longa nisso, ele é bem longo, ele tem quase 3 horas, que foi inteiramente gravado pela tecnologia das câmeras IMAX. O que... Quer comentar sobre a câmera IMAX? Comenta. Cara, eu vou querer comentar porque, assim, é muito uma punhetagem de cara que quer fazer alguma coisa, porque, meu, você sabe quantas salas IMAX tem no mundo? 47. Então, versus, sei lá, 8 milhões de salas normais de cinema, entendeu? Pois é. Sabe, você fazer um negócio assim é muito, pra mim, sabe, é muito aquela coisa de fetichismo de eu vou fazer um negócio que é feito somente pra uma galera muito pequena que vai ser pra você. Parece, pra mim, muito aquele tipo de notícia que é pra gerar murmurinho em rede social mais do que uma necessidade técnica. Mesmo porque eu me lembro de todo mundo odiar de gravar, porque as câmeras IMAX gravam de 3 em 3 minutos só, e o Tom Holland tava puto da vida porque achava que ele não tava atuando bem, porque mandava cortar toda hora, e só depois ele descobriu que as câmeras não gravavam mais do que 3 minutos por vez. Por que fazer isso, a não ser por um puro, sabe? Ai, cara, é muita babaquice uma vez só. Bom, o Basso não poderia trabalhar na equipe técnica desse filme, mas além dessa questão do filme ser gravado de 3 em 3 minutos, existe um desafio, né, pros editores, porque esse filme ele foi todinho montado à mão, no melhor estilo filmes antigos, onde você pega o filme literalmente, corta, encaixa, passa. Mano, é muita falta de um terreno pra carpir, mano. É um filme quase artesanal em 2026, o que eu entendo seus pontos, mas deve ter sido também um desafio muito grande pra equipe de produção. Mas é que eu fico olhando pra uma coisa dessa, eu não consigo parar de pensar que é propositalmente difícil só pra gerar burburinho que é difícil. Sabe? Porque talvez. Qual que é... A não ser que você me mostre que tem alguma vantagem em filmar com essas câmeras, em filmar dessa maneira, de ter todo esse trabalho, aí pra mim parece, sabe, a carne folheada a ouro. Pra quê? Melhora o gosto? Não. Só aumenta então o preço só pra gerar foto na rede social? Porra, então é inútil, né? É uma coisa, pra mim parece a mesma coisa. Bom, eu vou deixar o ouvinte pensando se ele acha que é uma coisa inútil ou não, porque a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta para continuar o nosso papo, mergulhando agora na adaptação. Não sai daí que a gente já volta. Mergulhando agora no novo filme, gente, a Odisseia de Christopher Nolan. Muita calma nessa hora, tá bom? O que vocês esperavam do filme? Porque eu, como disse, não tinha muita expectativa de nada em específico porque eu não tinha visto nada. Mas eu esperava uma coisa épica, né? Tal qual a história original, já que ele se propõe a isso. E eu esperava e continuo esperando até agora. Mas e vocês? O que vocês esperavam? Eu gostei da sua risada, Léo. Valeu. Eu não costumo criar muita expectativa antes de consumir alguma coisa, não. Eu esperava que ele me entregasse uma história bem feita. E eu recebi uma história bem feita, então eu saí do cinema muito feliz. Pensando na definição aí de mito para literatura, para linguagem, né, para comunicação, o que eu vejo ali é uma contemporaneização desse mito, portanto, uma forma de ele acrescentar coisas a esse mito na releitura dele. Inclusive, o Basso estava comentando sobre o rapper que foi escalado para fazer aquele papel ali de iniciar a contação daquela história, né? E eu achei isso uma sacada genial, porque traz toda essa tradição oralizada, né? E, inclusive, o filme termina com o mesmo canto. Eu achei isso muito bonito, achei isso muito bem feito numa história. E pra mim eu fiquei muito satisfeita porque eu vi a atualização dessa construção do mito. Eu não esperava a fidelidade, eu acho que isso é muito superestimado. Não vejo necessidade de algo tão fiel assim, quando é você que está escolhendo a narrativa que você quer criar. O Nolan cria o próprio Odisseu dele, a própria Penélope dele, o próprio Telêmaco dele. E pra mim tá tudo certo. Eu vejo isso como uma necessidade de atender a anseios da sociedade contemporânea e não mais aquela sociedade grega que, inclusive, nós não temos nem tantos registros assim, muita coisa se perdeu. Até a própria
tradução da Odisseia, por mais bem feita que ela seja, ainda tem perdas muito severas no sentido construído, porque não temos mais a mesma inserção cultural que eles tinham, né? Não temos como saber com profundidade o que aquilo significava para eles. Então, eu achei a contação da história muito boa. Perceba esses segundos de silêncio, porque eu tenho certeza que o Basso e o Léo vão discordar. Não do que você disse, mas da experiência. Toda vez que você me traz pra conversar com a Amanda, eu tenho que discordar dela, e eu não gosto de fazer isso já porque eu tô ficando chato. Eu, como eu falei, também não tava esperando quase nada do filme, porque eu não tinha visto coisas sobre ele, então eu não tava com grandes expectativas. Vou começar falando que eu concordo com a Amanda, pra gente dar uma maciada. Eu concordo plenamente com a Amanda que não há necessidade de fazer uma replicação do mito original, do canto original, da obra original. Também acho que não há necessidade disso. E concordo com a Amanda que o Nolan fez uma leitura bem contemporânea do mito. Ele tornou, tipo, pra mim tudo muito mundano. Ulisses, ele é basicamente... Eu via ele, parecia que aqueles soldados tinham voltado da Segunda Guerra Mundial para suas casas. Que é uma referência de Guerra Grande que a gente tem, né? Que a gente estudou. A gente não viveu, mas a gente estudou. Então, remete pra gente. E viu isso replicado também em muitas obras, né? Ele parecia tipo o John Rambo do primeiro filme, né? Do First Blood, voltando e não conseguindo se encaixar mais. E toda aquela questão de como eu vou poder voltar pro mundo normal depois de todas as atrocidades que eu fiz. Então, assim, eu acho que ele fez uma releitura disso. Inclusive, ele tornou, eu acho que o mito muito, muito mundano. E eu acho que é isso daí que eu não tava esperando, não sabia mais ou menos o que ia ter, mas quando eu assisti, eu tava esperando isso que a Adolfo falou eu tava esperando um épico. E eu não vi um épico, eu vi uma história bem mundana. Isso não me agradou muito. Vamos imaginar o que seria Ulisses se ele fosse um homem de verdade e não um herói. Um herói com um H maiúsculo ali, né, que a ideia mesmo, tipo, do herói que a gente tem de definição de literatura. Isso eu não gostei. Teve algumas coisas que eu gostei do filme, teve algumas partes que eu gostei bastante, normalmente eram partes que me repetiam mais ao fantástico. De um mito fundador de um povo, eu quero cosmologia, eu quero mitologia, eu quero escatologia, eu pessoalmente não quero uma história pé no chão. Né? Então, acho que tem ideias muito interessantes na Ilha de Circe, uma coisa muito interessante quando ele vai fazer a questão dos mortos, né, e tudo mais. A verdade é que, assim, se tem uma coisa no filme que eu não gostei, foi o tamanho dele. Eu acho, assim, em termos de cinematografia, ele é lindo, é maravilhoso. Aquelas cenas são muito bonitas, mas tem uma hora que cansa. Eu já vi tanto mar que cansa. Então, não precisava, podia ser 2h30. Não precisava ter tantas cenas de tanto mar. Isso podia ter sido enxugado. Né, enxugado o mar, enfim. Fiz uma cara de mau gosto aqui sem querer. É difícil, né, amiga? Um pouco enfim, mas o filme é tão longo que eu esqueci. No final do filme eu não lembrava mais qual era o começo. Eu, diferente de vocês que foram meio zerado, eu já fui vendo os trailers, então é tudo que eu esperava, pra bem e pra mal. Oh, meu Deus. Discorra. Porque, assim, tanto a questão das escolhas dos atores, quanto a escolha do diretor, né? E conhecendo o Nolan, eu já esperava algumas coisas e concretizaram ali no filme. Que é umas coisas que me incomodam, né? Muitos filmes dele, questão de repetição, personagens femininos, é as falhas que, na minha opinião, né, ele tem. E aí no filme também eu enxerguei isso. Eu gosto do filme, gostei. Não é um filme ruim. Não é o épico, né? Não é um épico, não é nenhum divisor de nada, né? Na minha opinião. Eu ainda tô esperando aí um épico da Odisseia e que tenha divindades. De fato, na verdade, eu deveria já estar imaginando de não ter muita questão das divindades por ser o Nolan que tenta fazer algo com cara de pé no chão. Mas já que tinha os monstros, então eu falei, vai que, né? Sei lá. E tinha a Atena, né? Então vai que. Vamos abraçar o fantástico. E eu senti que não. Ele colocou só o pezinho na água, né? Mas não vamos pular nessa piscina, não. As duas coisas, em geral, que me incomodam do filme é, em parte, culpa do Nolan, em parte, culpa das nossas narrativas atuais ocidentais. Do Nolan, desses problemas, que eu sempre vejo ele nos filmes dele. Pelo menos, uma coisa que me incomoda também no filme dele, eu não vi nisso, que é, alguns filmes dele, eu acho que, assim, parece que ele quer fazer o negócio parecer complexo pra parecer complexo. Só que, no fundo, é simples. Nesse eu não vi nada muito complexo. Aliás, é simples demais, né?
bem mastigadinho, né? Pra quem não entendeu que o Odisseu não queria voltar, ele coloca isso direto, que é uma leitura contemporânea. Entra um pouco nisso que a Amanda tá falando, questão de contemporâneo, né? É uma leitura bem contemporânea de, olha, um homem que demora 20 anos pra voltar pra casa, ele não quer voltar pra casa, gente. E aí isso também puxa outra coisa que eu não gosto dele, que é de ficar repetindo. Falando, ó, gente, é assim, ó, gente, eu tô querendo dizer isso, que nem a Lei de Zeus e Povos do Mar, eu perdi as contas de quantas vezes eles falam no filme. E também tem uma necessidade, eu acho, que deixar tudo muito, muito amarradinho. Por exemplo, na Odisseia, isso é uma coisa clássica também, é que quando o Odisseu chega, a primeira pessoa que reconhece ele é o cachorro e depois é a ama que reconhece a cicatriz dele. E no filme, cara, é um negócio tão telegrafado, é tanto uma Scania buzinando e dando seta a 3 quarteirão de distância. Olha, gente, isso aqui vai ser importante pra usar depois. A ama fala, nossa, mas você fica se mexendo, vai ficar uma cicatriz enorme depois, sabe? Tipo, é muito, sabe? Falando, olha, gente, estamos preparando pra quando chegar lá na frente ninguém avisar que eu tô tirando isso do nada. São essas coisas que por mim poderia tirar pra... Assim, eu não achei o filme cansativo, eu achei o filme até bem corrido, mas... 3 horas, se tirasse essas repetições deles, dava pra pôr muita coisa que faltou. Eu não achei cansativo também, não. Mas tem tanta repetição que ele se torna longo, inclusive das cenas de mar. Assim, é muito mar. A Amanda está inconformada com o mar. Assim, eu entendo. É que você mora no mar, Amanda. Você já tá acostumada a ver mar sempre. Seja a gente isso, não né? tá. Tô cansada, gente. A outra parte que me incomoda, aí nem é culpa do Nolan, mas o Nolan se aproveita disso e ele é um dos que alimenta isso daí. Eu vejo que o pessoal acha que fica com receio de pôr essa coisa muito divindade, porque acho que de repente o público não vai aceitar. E, mano, eu quero ver um filme épico da Odisseia, onde o diretor tenha culhão e seja foda o suficiente pra colocar a parte de divindade e aquilo lá não ficar ridículo. Eu sei que não é fácil. Mas por isso que isso daí vai ser um filme épico. E eu concordo totalmente com você, Léo. As pessoas têm medo mesmo, têm um receio. Cara, tanto que assim... De modo geral, a fantasia é tido como um negócio assim, se você colocar isso, você não vai ser levado a sério, né? Isso não é uma história séria, não tem isso. Uma história séria tem que... das nossas narrativas ocidentais. É, cara, mano do céu, que medo de que o pessoal tem de colocar. Tanto que eu sempre usou o pessoal que a academia, né, ela tem tanto medo pra isso, porque quando alguém muito foda escreveu alguma coisa de fantasia, teve que colocar realismo fantástico. Uhum. Porque foi o pedágio que teve que ser pago pra poder entrar na academia. Parece que aqui a gente não aceita essas narrativas com o quê? Fantástico. E toda narrativa, no fundo, é fantástica. Toda narrativa é mentira. Tudo é uma grande mentira. E aí, me vem um porém no filme, que assim, se tem isso de, não, vamos deixar mais pé no chão, né, pra caso de ser levado a sério e tudo mais, é até sombrio o filme, né, isso pra mim é bom e ruim ao mesmo tempo, mas... Eu inclusive achei que tem muitas partes escuras do filme, sim, muito escuras. Só que é o seguinte, ele pôs os monstros. Então o Fantástico tá ali. Às vezes me deu um pouco de impressão de que ele pôs, porque, já que isso é uma fatia grande da Odisseia e é importante, é o que marca, vou ter que pôr. Mas acho que se ele tivesse a oportunidade de não colocar, não colocaria essa parte fantástica dos monstros. Tanto que se você vê que é bem escondido, né? O Ciclope tá dentro de uma caverna bem escura. A cena que eu acho maravilhosa, que é da Circe, que inclusive que adorei o jeito que ela usou a magia dela. Sim, que ela molda, né? Tipo, nossa, como se os caras fossem barros e ela tá moldando eles, né? Então é uma coisa que você vai vendo só de partes, pedaços. Eu sei também que tem uma questão de efeito prático ali. Mas esse em si eu gostei. Esse eu gostei muito, né? Mas você pode ver também que dá uma certa escondida nisso. Uhum. Quando vai pros mortos, que eu acho que é a outra parte, porque aí sim, pra mim, grita que é épico, entendeu? Porra, ninguém nunca desceu até o Hades e voltou. Sim, mas ninguém é Odisseu, sabe? Assim como ninguém é Aquiles. Me fala pra mim, eu não quero ver um homem, eu quero ver uma lenda, eu quero ver um mito, eu quero ver uma coisa, eu quero ver alguém maior que o mundo, entendeu? Quando tá ali. E até essa parte também é toda escondida, que deixa tudo meio que escuro, tudo meio que turvo, como se fosse uma coisa quase meio que onírica, como se fosse um grande sonho, pra poder passar a ideia, tipo, de que, olha, pode ser uma grande viagem dele, pode ser um jeito interpretativo, porque a gente não pode falar que literalmente ele desceu até o Hades, sabe? Olha, eu tenho uma interpretação do porquê que é feito assim, mas, Amanda, você tem uma resposta pra pergunta deles? Do porquê que o Nolan tomou essas... Enfim, você como uma fã, né? Não, fã de quê? Você gostou do filme. Mas assim, eu gostei do filme.
Não sou uma Nolazete, não. Ninguém é, amiga, ninguém é. Por isso que ele faz essas coisas. Eu tenho alguns pensamentos aqui que me vieram. Eu vou começar falando, sendo advogada do diabo aqui um minutinho, mas eu já vou abordar o que vocês estavam falando aí na conversa. Eu gostei dessa questão não ser fechada em mito, fantasia, é uma questão... tem um sobrenatural ali sendo invocado, ou se isso é uma viagem na cabeça do Odisseu, se é uma parada meio um sonho, se é um delírio. Eu gosto disso porque eu também interpreto muito mitologia como a questão filosófica. E eu achei o filme, de forma contemporânea, bastante filosófico. Eu gostei, por exemplo, da parte da Circe que vocês falaram, acho que é minha favorita. Ali é um conceito filosófico, né? Quando ela fala, voltem para os seus disfarces. Para mim isso é filosofia pura. E eu gosto disso. Eu sou apaixonada por filosofia. Então essa parte me pega muito. Tanto é que a filosofia analisa muito da mitologia. Fechei essa questão aqui. Não tô defendendo que não tenha a questão fantástica. Tô apenas dizendo que eu gosto desse aspecto filosófico. Sobre a parte de por que o receio com o fantástico, né? Eu acho que eu vou até um pouco mais além nesse ponto. Existe um grande receio com a ficção hoje em dia. As pessoas estão tão voltadas para questões mais pragmáticas, para livros de crescimento pessoal, que na minha época era autoajuda, que a gente chamava, né? E a ficção vem cada vez mais perdendo espaço. Tanto é que você vê que alguns dos últimos blockbusters são esses filmes bastante motivacionais, sabe? Com uma mensagem de superação, de você consegue. E isso vai muito de encontro com o que nós estamos vendo aqui, que é essa parte da abordagem ficcional no cinema. Então, quando você tem um mundo que está mais avesso ao fantástico, à ficção, a encarar uma história apenas como algo alegórico, como algo mítico, como algo fantasioso, como uma ficção científica, a sair do real, é muito complicado você lidar com essa demanda, porque o que querem, o público médio, né? O que eles querem é essa imersão no real, senão não faz sentido. Eu tenho que lutar diariamente contra isso com alunos que me falam que ler literatura é inútil, porque o que eles querem é ler Pai Rico, Pai Pobre. É uma questão ali muito complicada da nossa atualidade, tá? Eu acho que isso vai além do cinema, infelizmente. Não, eu concordo. Eu concordo em partes, né? Porque eu acho também que, como a Amanda falou, eu acho que o pessoal é mais fácil a galera aceitar uma viagem se for ficção científica, porque tem algum pé na realidade. Por exemplo, o Nolan não tem problema nenhum em viajar para um caralho, pra gente ficar só no tema aqui, não fugir muito dele, mas no Origem e no Interestelar. Ele não tem problema de ir e viajar, fazer a ficção científica mais viajada do mundo em cima daquilo ali. Ficção científica, assim, tem quase nada de diferença pra fantasia. Tudo ali ficção especulativa, é tudo um grande... Vamos pensar em algo que não é real. Só que eu sinto que o pessoal tem, sim, um preconceito muito forte com uma coisa de fantasia, como se fosse uma coisa menor. Por isso que até eu falei, isso daí não é tanto um problema do Nolan. O Nolan alimenta isso, como muitos outros diretores, por fazer isso daí. É um problema das nossas narrativas, né? Então é uma coisa que eu reclamo e vou continuar reclamando, né? E não tem muito o que eu fazer. Não tem como corrigir isso. Né? E eu acho, assim, agora que vai fazer o papel do advogado do diabo sou eu, porque eu fiquei pensando muito durante o filme, assim, o que você tá me contando? Porque eu tenho uma leitura bastante infantilizada aqui, superficial, e eu faço muito piadinha, que é uma coisa que vocês já comentaram aqui no episódio, de que na verdade a Odisseia é sobre a história do cara que foi comprar um maço de cigarro no bar da esquina e demorou 20 anos pra voltar pra casa e depois falar, nossa, eu queria muito ter voltado. Meu irmão, tu não queria voltar nada, entendeu? Tava melhor onde você tava. E aí, pegando isso e
como o filme de fato, né, mostra esses desafios que ele vai enfrentar. Eu acho que é um trunfo muito legal começar ali esse retorno a partir, né, da invasão de Troia com o cavalo. Particularmente, eu gostei muito de ver eles falando como que eles estavam se sentindo dentro do cavalo, porque é uma coisa que quando a gente pensa no mito, parece que, sei lá, lembra daquelas galinhas que a gente apertava e botava um ovinho? E aí você fala, cara, são pessoas, soldados que ficaram dentro de um cavalo de madeira gigante. Como que eles ficaram dentro desse cavalo de madeira gigante? E aí mostra ali, né, eles todos encaixotadinhos, as dificuldades que eles passavam, né, de uma maneira, claro, muito, muito limpa, mas tá ali. Então, eu achei isso legal. Eu acho que isso é mais um ponto que coloca essa coisa do Nolan querer meio que aterrar essa mitologia numa realidade. Tendo dito isso, o que ele tá me contando? Pra mim, o Nolan tá me contando uma história de um Odisseu que ele tá com uma crise de fé muito grande. Então a gente tem ele vendo ali a Atena, que é a deusa da guerra, e ele só vê ela e ela conversa com ele. Mas você tem aquela coisa de que ele acredita nela, mas ele também é meio respondão pra alguém que acredita muito. Boa parte do filme, e no Hades isso fica muito claro, porque ele desce já depois de perder boa parte, né, da tripulação dele. E o Hades, eu concordo com vocês que, assim, é uma cena maravilhosa e tal. E aí ele recebe lá a profecia. E quando ele recebe a profecia, é falado: só você vai sobreviver. Você vai perder todos os seus homens, porque essa é a vontade dos deuses. Ele fala: então eu vou vencer a vontade dos deuses. Cara, uma pessoa que tem fé, ela não fala que ela vai vencer a vontade de Deus. Ela vai obedecer a vontade de Deus. Ela não vai enfrentar os deuses, entendeu? Aí, a gente tem depois, né, todo o retorno dele. E aí, como o Léo falou e vocês também, pelo Covid, vocês se sentiram bem cansados da quantidade de repetições que é falado, da lei de Zeus, e isso é usado no filme inteiro, né, pra absolutamente tudo. Inclusive a Circe também tira meio que um sarro ali, né, disso, de uma maneira muito irônica, porque ela tenta usar a lei de Zeus pra obrigá-lo a comer lá a carne, e automaticamente ele seria enfeitiçado. E cara, depois ele puxa, quando ele volta com a Penélope na conversa, falando que ele e a tripulação dele, na verdade, destruíram o que era Ítaca e que eles são o povo do mar porque ele quebrou a lei de Zeus, né? Ao entrar com um presente em Troia e abusar dessa, na minha leitura, hospitalidade, sabe? Então, assim, esse Odisseu, ele é um cara que ele tem uma culpa gigantesca. Eu acho que ele tá numa crise de fé enorme. Agora, isso justifica pra mim o porquê dessa escolha de não se mostrar deuses. Porque, inclusive, quando eles matam o Ciclope, e talvez seja por isso, Basso, que o Ciclope tá lá no filme, é quando eles falam, né, que eles passaram a ter muito mais dificuldade em alto mar porque Poseidon tava bravo com eles. Porque o Ciclope, ele é filho de Poseidon. E como é que você machuca um filho meu e depois você quer andar no meu mundo aqui e achar que tá tudo bem? Não tá, não. Todos os companheiros dele ainda têm fé. Ele não tem mais fé em deuses. Eu acho que ele tá nessa luta, sabe? Por culpa. Eu acho que o filme deixou isso muito claro, né? É culpa, ele é um homem culpado. É o herói de guerra, como o Basso falou, voltando pra casa que percebe, né? Eu acho que é culpa, sim. Acho que ele tá voltando com estresse pós-traumático pra casa. Mas a Flor de Lótus ajudou. Literalmente, o período que ele fica com a Calypso nada mais é que uma grande clínica de reabilitação do qual ele tá ficando isolado pra poder se curar. E eu tô falando isso sem zoeira. Pra mim, o Nolan, ele tenta tratar tudo de maneira muito mundana, né? Ele tenta encontrar paralelos contemporâneos, como a Amanda falou, de trazer pra uma leitura mais contemporânea, de coisas assim, vendo pela nossa lente como é que isso se justificaria pelas coisas que a gente conhece hoje no nosso mundo. Eu discordo um pouquinho só de é uma crise de fé, porque você só desafia os deuses se você acredita nos deuses. Entendeu? Você não é um ateu que fica bravo com Deus. Você não fica bravo com aquilo que você não acredita. Mas uma crise de fé não necessariamente significa ateísmo. Mas ali ainda assim ele acredita naqueles deuses, né? Porque, tanto que ele tá querendo desafiá-los pra poder falar: olha, não vamos cumprir as suas vontades. Ele tá achando que tudo aquilo tá acontecendo porque ele quebrou uma lei de Zeus, uma lei de Deus. Isso não é alguém que tá com crise de fé, que tá com uma crise se acredita ou não, porque eu tô entendendo que uma crise de fé é quando você tá em dúvida se você acredita ou não nos deuses. Aí eu já discordo, porque não necessariamente é falta de crença, mas revolta com
o que você tá vendo e você não pode mudar. E eu acho que essa revolta vem da dor que ele tá sentindo. Ele fez cagada, ele sabe que ele fez cagada, ele não quer enfrentar as consequências, ele teme essas consequências, e eu acho que esse retorno dele é adiado, porque vai ser muito duro pra ele voltar pra vida real. E assumir a culpa de que ele fez aquilo tudo mesmo, de que ele foi cruel, de que o presente lá, né, de grego foi bárbaro. Eu vejo essa crise de fé no sentido de é muito mais fácil culpar tudo aos deuses quando você que fez besteira. Mas você acha que ele culpa os deuses? Eu acho que sim. Eu acho que aí entra a questão que é o que me incomoda no Odisseu do filme. Assim, eu, apesar de conhecer a história ali tudo, não ligo de terem mudanças, óbvio, né? Tem que ter assim tudo na história. Mas uma mudança, que aí não é uma mudança tão assim, eu achei forte, mas não é assim, tipo, de uma cena ou de um personagem, coisa assim. Em si, é a essência do personagem. Eu sinto que o Nolan tirou praticamente tudo ali do Odisseu e encheu ele de culpa, sabe? Tirou tudo que o Odisseu tem, o mítico, porque eu sinto falta daquele do Odisseu astuto, né, aquele mentiroso, aquela coisa que tem, e arrogante. E aí que tá. Eu acho que fica essa questão da fé, de perder ou não a fé nos deuses, meio que até contrariando, porque aquele Odisseu é um Odisseu que tá se sentindo culpado. Não é um Odisseu arrogante. Se fosse um Odisseu arrogante, ele vai bater de frente, mas não por falta de fé, porque ele é arrogante. E ele se acha, e por isso que também dá merda, realmente. E é isso que eu senti falta. Aí o Odisseu arrogante, que vai brigar com o Ciclope e com isso pegar a raiva de Poseidon, é isso por ser arrogante, por se achar. É o cara que anuncia pra presa que vai atirar, não pra dar uma chance pra ela, porque eu sou tão bom que mesmo te avisando eu vou te pegar. É esse o nível de arrogância do cara. Tendo isso daí, ele não teria uma crise de fé assim nos deuses, seja por não acreditar ou por não concordar com eles. Ele não ia concordar porque ele é Odisseu e manda naquilo tudo, sabe? É isso, tipo, na cabeça dele. E isso eu senti falta. Principalmente até... Porque tudo bem, isso é a forma como o Nolan pôs, dá uma atualizada e tudo mais, ok. Só que assim, atualmente, que o pessoal fala tanto que assim, nossos heróis estão mudando, que antes é aquela coisa certinha e não sei o que eu discordo um pouco disso, mas eu entendo. Tem uma linha, um que lógico nisso, né, que atualmente os heróis já não é mais perfeitinho e tudo mais. Porra, o Odisseu é ótimo pra trabalhar nisso. O Odisseu é o melhor personagem mítico grego pra você trabalhar essa coisa que ele é herói que não é bem um herói, né? E não tô nem comparando com o conceito de herói antigo. Eticamente? Isso. E assim, nas cenas da guerra, a gente vê ele olhando ali, que eu achei que também foi muito explicadinho aquilo lá. Né, mas é Meu Deus! Ele olhando ali, tipo, nossa, que merda que tá acontecendo. Mas isso, pra mim, não cola tanto, porque, mano, você foi pra guerra, você tá em guerra, vai fazer atrocidade ali. Léo, é o que eu falei pra Dô, que me pegou muito isso, porque uma coisa a gente, sei lá, vê igual o John Rambo no First Blood, voltando que ele era um soldado que foi lá, que não tinha... Cara, o Odisseu, ele era um rei, ele era um general, ele tomou as decisões, ele sabia o que acontecia, ele não era um cara que tava lá de primeira viagem pra ele ficar daquele jeito tudo. E eu acho que, inclusive, essa questão toda dessa crise de fé dele é uma crise de fé extremamente católica, né? A relação dos antigos com os deuses não era essa superficiência absurda, eles desafiavam, eles negociavam, eles tinham um outro sistema de relação de fé, mesmo porque não tinha um único, então eu poderia tentar manipular os deuses porque eles eram vários, sabe? Esse Odisseu, ele não é um cara só com fé, ele é um cara com fé cristão católico bem forte, né? Então tá, só pegando esse gancho e pra deixar claro, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante que você tá falando, Basso. Quando eu falo de crise de fé, gente, eu sou uma mulher branca que vive no interior de São Paulo no século XXI. A referência que eu tenho aqui, pela minha cultura, muito no geral e pelas minhas experiências, são da fé cristã. Eu acho que esse filme, inclusive, foi uma coisa que me pegou muito. Falei, cara, esse filme é extremamente cristão. A questão da culpa. O filme quer me convencer que ele tá com um peso na consciência, como vocês falaram, não faz o menor sentido, né? Um general de guerra, ele vai lá e dá o cavalo de Troia lá, destrói a cidade inteira, fica com peso na consciência. Aí, como ele tá com peso... O que você achou que... Deu quase vontade de perguntar pra ele, o que você achou que ia acontecer, mano? Entendeu? Qual era o seu plano? Você achou que ia entrar com o cavalinho lá, abrir o portão e todo mundo ia se render, sabe? Pois é. Aí ele fica com puta de um peso na consciência, aí ele faz o que... Aí
né? Circe maravilhosa, é isso aí mesmo. Ele faz o que normalmente o homem branco general de guerra faz, que é... Porque pré-fins dessa história, tá? Esse Odisseu é um homem branco. E aí, ele foge de casa porque ele tá fugindo das responsabilidades e começa a ser turrão porque ele não sabe lidar com os problemas, e ele vai sendo cada vez mais arrogante, enfrentando cada vez mais, se tornando mais violento, porque de fato ele não precisava jogar a última flecha no Ciclope. Para o filme, de fato, existe uma consequência depois disso. A quantidade de homens que ele perde porque Poseidon fica bravo com ele, entendeu? Por causa dessa arrogância, e tem um personagem falando pra ele, cara, você precisava ter feito isso, que é pra mostrar que, assim, a tripulação dele também não concordava com tudo. Eles viam que ele era problemático. E ele vai cada vez mais se afundando e as pessoas ao redor dele vão morrendo porque ele tá preso nessa culpa que ele não consegue pedir perdão. Aí ele volta supostamente pra mulher dele, que pra mim não faz o menor sentido dentro dessa história ele querer voltar pra Penélope. Então pra mim ele quis voltar pro reino e não pra ela, né? Mas vamos lá. E aí ele volta, e aí a gente tem essa coisa de que na verdade ele era um homem que estava com culpa. Aí você tem a mulher lavando os pés dele, entendeu? Os pés. O pé de quem que foi lavado? Quase, né, antes da morte. Eu olhei e falei, mano, dava pra pegar mais características cristãs pra colocar num filme? E é interessante que essa coisa de, foi arrogante ali, ferra, ele vai perdendo os homens, tudo, isso na obra tem. Quando eu falo a obra, né, no Antigão, tem. Uhum. Então, sim, dava pra ter isso, só que assim, em vez, esse Odisseu, ele não tem tanta arrogância em si, se é que tem alguma, mas ele tem culpa. É mudança? E é ok ter mudanças, mas é muito da essência do personagem. E aí, isso tornou pra mim um personagem meio vazio, muito judaico-cristão. Que nem a parte do pé, de lavar o pé, tem, mas aí com isso a gente acaba trazendo pra essa coisa cristã, a gente vai juntando com outros elementos. Ele foi se sentindo culpado, mas, mano, pra mim, eu acho muito estranho em filmes da antiguidade mostrar que, olha, estou culpado porque estou guerreando com outro povo. Me incomodou muito isso também, porque, assim, cara, é o ofício dele, ele treinou, assim como no final, pra mim, o Telêmaco ter toda aquela dificuldade pra lidar com aquele único carinha, eu falei assim, cara, esse moleque foi treinado desde a infância dele em guerra, sabe? Na obra, de novo, também acho que não precisa ter uma baita de uma fidedigna e tudo mais, mas na obra ele ajuda o pai a dar cabo dos pretendentes. Por quê? Porque, cara, a função deles nesse período era guerrear. Esses caras não achavam errado. Ele não ia ficar com peso na consciência de ter feito uma guerra. Era tudo o que ele fazia. E assim, eu esperaria de um filme, como eu gostaria que fosse, as coisas assim, não que viesse o filme e mostrasse, olha, guerrear com as outras cidades é ok, é legal, né? Um dia você também vai fazer isso, tudo mais. Não, mostrar assim, ó, pra eles é desse jeito. Era um outro mundo, uma outra época. Mesmo que queira transpor pra atualmente, discutir coisas atuais, mas a gente sabe que é uma outra época, então me mostra o que é diferente. Eu quero entender essa cultura. Só pra também mudar um pouquinho de assunto, o que me incomodou um pouco, né, e aí também, tipo, bem pessoal, mas isso foi uma coisa também que a Domênica também falou, de ele é um cara que foge das responsabilidades deles. E isso me pega um pouco, porque também quando eu tô vendo um épico, a história tipo de um herói, sei lá, sempre fico lembrando lá do texto do Shakespeare, lá do Manual de Sobrevivência, de heróis eram pessoas que fizeram aquilo que era preciso ser feito e arcaram com as consequências dos seus atos. É que no caso não é ele que arca, né? São as pessoas que morrem. Entendeu? Pensando que assim, a ideia tipo de que ele é um herói, a ideia tipo de que ele é alguém que exalta os valores de Ítaca, né? Ele é a pessoa ali que iria repassar alguns valores, né? E aí você olha, cara, você tem um herói que, é isso que eu falou aqui, ele, meu irmão, eu sou um herói, eu sou um cara merdeiro que não assumo responsabilidade nenhuma e tô só querendo fugir tudo mais, carregado por uma culpa, um monte de coisa. Eu fico olhando e falo assim, qual que são os elementos de redenção desse cara? É só porque ele é um cara que obedece às leis de Zeus? Não sabe? Ele é um cara astuto, que também ficam falando toda hora que ele é astuto, né? Qual que é? Porque quando você coloca um monte de falhas nele, né? E quando, como o Léo falou, você enche o cara de culpa de um monte de coisa, tá. Mas o que é a redenção dele pra gente, ali pro personagem? O que é? Fala assim, olha, sei lá, vou fazer um coração esdrúxula, mas sei lá, tipo, o House é um cara intragável, mas ele é o melhor médico do mundo. Você tem alguma coisa que contrabalanceia isso? Eu fico imaginando só, se eu sou um cara de Ítaca, e eu vejo essa história toda do Odisseu pelo olhar que o Nolan me passou. Esse Odisseu, ele não é herói, em nenhum dos dois, das duas formas de ver um herói, nem atual, nem anterior.
Porque se ele fosse um cara que fosse, olha, eu vou fazer isso que foi feito, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou fazer porque ela é necessária e eu vou arcar com as consequências disso depois. Entendeu? Existiria alguma coisa de olhar e falar assim, poxa, tá, é aquela coisa, é um serviço sujo, mas alguém tem que fazê-lo e eu tô arcando com isso, né? Não tem isso também. Aí eu olho e falo assim, cara, realmente ele tem que ser exilado, porque se a galera escutar o que ele fez, tá ligado? Tipo, ninguém vai seguir esse merda. E aí pode ser um problema realmente de expectativa e eu não vi ali, eu olhei e falei assim, puta, cara, apesar de tudo, ele fez o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha. Não, cara, parecia só que ele é olha, tu fez merda, fugiu até onde dava, quando não dava mais, a merda te alcançou e você se fudeu. Eu concordo com você, Basti. Uma coisa que me pega muito no filme é que a gente, poxa, literalmente essa história desse cara voltando pra casa. Voltando pra esposa, voltando pro filho, voltando pro reinado, voltando pro seu povo. Cara, quando ele volta, eu olhei e falei, por que você voltou? Assim, de verdade, eu não entendi o porquê que ele voltou. Eu sei que o filme, quando ele tá lá com a... Ai, meu Deus do céu, Charlize Theron, né? É isso. Quando ele tá lá enchendo o rabo de flor de lótus, ele começa a lembrar de quem é. Então, assim, então essa história é sobre esse homem que tá voltando pra quem ele é. Tá, mas quem que ele é? Ele é o pai do Telêmaco? Não, ele não é, porque ele foi embora quando o cara era criança, tudo bem. Tá, ele é o marido da Penélope? Então, assim, toda essa história, na verdade, é aquela cena final dele lutando é por causa da honra da esposa? Desculpa, pra mim não me convenceu, entendeu? Não sei se o Nolan ficou com um pouco de medo, porque também, né, tem toda essa questão, enfim, de como que a gente leria isso hoje, mesmo porque vocês comentaram da Cersei, a Amandinha também comentou, e a Amandinha pegou esse viés, né, da filosofia, como ela disse, né, Amanda? Você puxou e falou que, olha, é filosófico ela falar, voltem pros seus disfarces, e pra mim aquela cena, ela é maravilhosa, porque eu comentei com o Basso, uma coisa muito positiva nesse filme, a gente não tem uma cena onde você vê, acho que tem uma cena só que a gente vê uma mulher sendo jogada contra uma parede, quando eles invadem Troia. A gente vê depois, né, pré-vê, né, a morte lá da menina, que depois é Atena, mas não é Atena, vai depender da interpretação de cada um aí. Mas a gente não vê uma cena de estupro, a gente não vê uma cena de assédio, o que é muito positivo. E aí a gente tem, quando ele tá sentado lá com a Cersei falando, os seus homens são como eles são, você não consegue ver. E ele fala, mas eles machucaram você? Eles fizeram coisa... Ela fala, eles só não fizeram isso porque eu cheguei antes, né? Porque eu, enfim, impedi. E eu não acho isso filosófico, eu acho que isso, na verdade, é o filme me falando assim, esses caras são soldados. Vocês acham que eles mataram, eles estupraram? Vocês têm ideia do que eles fariam de verdade? Eles não iam bater na porta da Cersei depois de ficar 20 anos longe de casa? E falar, ó, bela donzela, podemos comer um pedaço da sua carne e ir embora? Não ia, gente. Entendeu? Eles são animais. Mas ali no começo ali, eles tratam ela super bem, obedecem ela, deixam as armas pra fora, não fazem nada contra ela, e quando o coisa chega, dá uma liçãozinha de moral do tipo, aquela pergunta, tá, mas eles fizeram isso? Do tipo, olha, você atacou eles sem provocação, como se ela fosse errada. Então, mas aí ela fala, voltem para os seus disfarces, porque eles estavam disfarçando a real natureza deles. Isso na visão dela, né, Amanda? O que eles passaram pra gente é que eles não fizeram nada, como se ela, na verdade, fosse alguém... O filme, eu não tô dizendo que eu concordo, eu acho que ela tava certa, mas o filme tenta passar pra gente o quê? Quando o Odisseu vira e pergunta pra ela, tá, mas eles te atacaram? Não, mas eles iam atacar. Aí pareceu, sabe, meio que, tá, você fez então sem provocação nenhuma. Você fez porque você achou que eles iam fazer, entendeu? Mas na real, meus homens não fizeram. Se os homens dela tivessem chegado lá e feito alguma coisa, né, ou dado a entender, mas como a Dor falou, não tem nenhuma, nem menção de que eles vão tentar fazer alguma coisa com ela. Eu acho que a Cersei, ela é a única personagem no filme inteiro que coloca a gente em contato com o que eles são de verdade, fora depois a gente vê a cena deles entrando e destruindo Troia inteira, entendeu? Que visualmente no cinema é uma cena muito bonita. Uma cena não, é uma sequência muito bonita, assim. Visualmente ela foi muito bem feita, né? Só que a tripulação do Odisseu, eles são quase santos, né? Eles são educados, eles são limpos, eles são... Isso tá tentando colocar o pessoal, por mais que a gente saiba que eles não fariam isso, o Odisseu e o restante tá tentando convencer a gente que sim, eles são diferentes de todos os outros bárbaros, entendeu? E nós somos a galera tipo de boa. Né? Os bárbaros são os outros que estavam fazendo aquelas coisas, nós não. Perfeito. Só que o Odisseu em si, porque essa história não é sobre os amigos do Odisseu que foram morrendo conforme ele foi tomando escolhas ruins. Entendeu? Essa história é sobre o cara que tomou as escolhas ruins.
e que tá culpado sobre isso. O Odisseu, eu não sei por que ele volta, entendeu? Eu tô até agora, gente, juro, eu tô aqui pensando, por que o Odisseu do filme volta? Ele volta porque ele quer respostas? Ele quer lembrar quem ele é? Não, ele volta porque ele é o rei de Ítaca e ele quer sua rainha. Ai, gente, olha, desculpa, achei meio meh. Assim, achei meio terça-feira, assim, achei muito mal feito. Eu acho também que não me deu vontade nenhuma. Aliás, eu achei que eu ia sentir um baita de um payback quando ele fosse pegar o pessoal lá no final. Eu não sei o que vocês sentiram, mas eu não senti uma coisa assim, olha, nossa, isso, vai lá, dá neles, Odisseu, flecha todos eles, mata todos esses aproveitadores. Eu não senti, sabe, aquele sentimento que você tem, sabe, tipo de John Wick depois que mataram o cachorro? Por causa disso, Basso, entendeu? Você só tá vendo, eu acho que você deu a resposta. A gente não se conecta e a gente não se emociona com ele matando os pretendentes que, independente se ele fez isso porque eles queriam a mulher dele ou o reinado dele, porque assim, são coisas diferentes, tá? Na leitura que a gente tem hoje em dia. Pô, eu tenho que me importar, eu tenho que me sentir conectada com ele. E desculpa, entendeu? Não dá pra se importar com o Odisseu, porque não... Cara, o Odisseu, ele não tem emoção. Ele só é esse bloco de culpa gigantesca que tá fazendo essas escolhas ruins. E é isso, entendeu? Tanto que esse papinho no final que ele vai pro exílio falando pra Penélope, né? Ai, eu achei horrível. Ai, vamos lá honrar os mortos. Meu irmão, sabe o que seria mais legal? Se você tivesse parado lá no começo. Só que agora é meio tarde pra isso, né? Mas assim, eu perguntei, eu queria até saber. No final, eu sinto que era pra eu sentir esse payback. Esse, olha, agora ele vai vir dar o troco, agora é a volta triunfante do herói pra casa. Eu gostei da cena porque o jeitão da cena me remeteu muito ao texto em si. Então, sabe, a ação ali, tudo foi. Mas eu entendo e eu concordo. Eu não tinha pensado tanto nisso, mas eu concordo com você foi falando. Não sente com aquela sensação de, ele tá se vingando, né, do herói vingado. Tudo. Não, ele não passou isso. Mas eu sabia que ia ter aquela cena, e aquela cena como ação mesmo em si eu gostei, e achei o nível de violência eu gostei, me remeteu muito à obra. Falando em questão de remeter à obra, eu vou ter que encarnar o lado chato, né, de ficar comparando, mas a questão é, na obra original, na obra oficial, melhor chamar oficial, o que é? Ele volta porque Ítaca só sobrevive com ele, é o rei, é tipo o rei Arthur, o reinado é o rei. O rei tá ligado à terra, né? Então, e o que é o rei voltar? O que é o rei de estar ali? É estar com a esposa dele, ter um filho, e esse filho vai seguir a linhagem. Os gregos eram muito essa coisa de linhagem também. Então, por que o Odisseu não pode ficar longe de Ítaca? Porque senão, se o Odisseu já era, Ítaca já era. Então, na obra, passa isso daí, sabe? Por quê? Porque é questão de reino, de terreno ali, né, do local, isso seria muito importante. Só que o filme não passou isso, e acho que o filme não fez tanta questão de passar a questão do local em si, tanto que eu não sinto a Grécia ali, sabe? Eu sinto que são aquele povo. É uma cidadezinha, né? Por isso que, inclusive, o Antinous fala pra Penélope, né? Porque ela fala, mas o meu filho vai poder ficar no trono? Ele fala, pode, a não ser que nós tenhamos um filho, e é quando ela pega e parece dar uma cortada nele, né? É por causa dessa questão da linhagem. O filme, tudo bem, ele não tem que explicar isso, né? Mas não me passou que seria isso a motivação do Odisseu. Não. E a obra tem isso eu acho uma coisa forte, eu acho que é uma coisa que ainda daria pra pôr atualmente. A coisa da gente aceitar o cara tá voltando, porque é a casa dele, ele quer voltar à vida dele do que ele tem de direito. E o filme, pra mim, me passou que ele queria voltar pra esposa dele. Só que aí, o personagem também não me... né, eu achei muito fraco. E a Penélope é muito mais do que o que apresentou ali. Quando eu li, né, eu me lembro desse sentimento, sabe? Sei lá, a hora ao invés de Augusto Matraga. Agora tá na hora de eu fazer a minha colheita, né? Então, é a minha vez agora, é o momento que eu vou retornar e eu vou expurgar todo o mal dessa obra. Eu senti isso. Cara, é a cena maravilhosa do Gandalf fazendo o exorcismo do Théoden, sabe? Fala assim, cara, eu estou vindo aqui tirar toda a coisa ruim que tá nesse lugar impregnado, porque eu tô voltando pra cá e eu tenho o poder de consertar isso aqui, né? E me faltou, sabe? Não sei, pelo menos eu sinto que pra gente estar com raiva daquele
aqueles caras todos, porque eles são uma cambada de aproveitadores que estão lá há anos como abutres em cima da rainha pra pegar o trono, pra roubar tudo do cara. Quando ele volta, os caras avacalham com ele, avacalham com o filho dele. O filme falam assim, esse cara tem todos os motivos do mundo pra fazer qualquer coisa com esses caras agora, trucidar eles. E eu sinto que era esse momento pra ir pra ser o épico, porque assim, é o herói voltando pra casa, entendeu? Nenhum de vocês é digno, eu só envergo o arco, eu consigo só fazer o desafio, só eu posso ser o rei de Ítaca. É a manifestação física não só do direito dele de ser o coisa, como só ele é homem ou pessoa, ou tipo, sabe, só ele tem a envergadura moral suficiente pra isso, né? Porque ele é o herói. E por isso que eu falei, no filme ele não é o herói. E aí porra, e a música ainda tem aquela música que vai cadenciando, né, acelerando pra você, tipo, tudo ali eu olhava pra assim, cara, é pra eu estar empolgado, cara, pra eu estar falando isso, Odisseu, flecha ele, cara, entendeu, sabe, tipo, mata esse filho da puta, tá ligado, e eu olhei, assisti, tá, mais uma flechada. Amandinha, você conseguiu se envolver com essa cena final ou você também achou meio terça-feira? Eu consegui sim, eu gostei bastante. Eu me importei com o Odisseu, eu me importei com a família dele. Eu acho que talvez seja uma questão de construção de expectativa que a gente falou lá no começo. Eu realmente só esperava uma boa história e eu achei uma boa história. Cara, mas eu acho isso maravilhoso, assim. Eu gosto que você tenha gostado, porque eu não sei, eu acho que o que me pega nessa volta dele pra Penélope e tudo mais, um é que eu acho que é meio sem emoção, tá? E aí também, cara, aí passa por uma questão de tu tem a Charlize Theron, você vai voltar pra Anne Hathaway? Sabe? Desculpa. Me perdoa, entendeu? Assim, gente, eu sou eu, entendeu? Não tem como. Só que assim, no geral, também, esse filme, ele me lembrou de uma coisa que a gente já comentou que existem inúmeras adaptações de Odisseia. E eu sempre achei muito curioso como que essa história ela começa num ritmo super gigantesco. Aí, de repente, passa ali pela Ilha do Ciclope, que é incrível. Aí depois passa por não sei aonde, que é incrível. Inclusive, eu preciso tirar uma dúvida com você ainda nesse episódio. Aí, a gente passa pelas sereias. E assim, gente, normalmente essa história, quando chega na parte da sereia e depois o redemoinho e os monstros, eu acho um tédio tão grande esse final. Eu não sei se é porque eu já tô de saco cheio de ver esse povo morrendo e você claramente já entendeu que só vai sobrar o Odisseu e você fala, tá bom, gente, então assim, vamos colocar ele de volta lá? Sabe, eu não sei, mas eu acho que até parece que o filme ele vai num ritmo e quando passa perto das sereias ele dá uma caída. A das sereias eu gosto. Eu gostei da parte da sereia, mas no geral, sabe, todas as adaptações, quando chega nessa parte, pra mim fica uma coisa meio cansativa, mas aí pode ser porque pra mim já deu também. Embora é também muito complicado porque a gente vê o herói de guerra, a gente vê eles enfrentando o Ciclope com força, tem sim uma inteligência ali, uma astúcia, mas também é força. Tem outros lugares que eles passam que eles enfrentam isso, tem a Circe e tudo mais. A sereia é só uma questão da curiosidade que ele tem, então na verdade é pra colocar ele nessa linha do eu quero ser o único, eu quero resistir, né? Então tem uma ruptura muito grande dessa questão desse ritmo de batalha, pra depois no final acabar tudo com essa grande batalha, né, onde ele vai reconquistar o reino dele, enfim. Mas aí é uma interpretação pessoal que eu tenho. Eu não sei se eu gostaria também de ver eu queria ver sim uma coisa épica, mas eu queria que fosse construído uma coisa épica pra eu me importar muito com esse final e ficar super emocionada. Porque parte que eu acho que me incomodou na cena em si, e que ficou me tirando muito, é o personagem do Robert Pattinson. Eu só tenho um problema com ele na cena do final que a Dô fala, que eu acho que caiu pra comédia, mas até então tava ok. Mas aí eu acho que é uma questão da construção da narrativa, né? Porque mostra ali ele falando, vai lá, pega o escudo, vai lá, pega a lança, vai lá, pega não sei o que, vai lá. E essa parte ficou meio cômica, eu achei. É pra mostrar pra gente o quão ridículo ele é, o quão covarde ele é, eu sei disso, mas assim, eu já entendi que ele é covarde. Se tivesse ficado só, ele fala isso e depois aparece o que aconteceu de verdade, beleza, mas quando ele fica repetindo aquilo ali, eu falo, tá, eu entendi que ele
que ele tá mentindo, que ele se acovardou, entendeu? Tipo, tá... Eu acho que é mais do que se acovardar, né, no caso dele. Eu acho que ele fica repetindo que é pra ele manter o papel que ele tem na sociedade. E toda vez que eles repetem, a gente se lembra que aquilo ali é uma mentira, a gente se lembra que ele é um cara covarde. No geral, esse filme podia ter menos repetições, né? E aí, como a Amanda falou lá no começo do episódio, dava pra tirar uma meia hora de repetição, né? Faltou uma edição. Eu vou puxar uma curiosidade aqui rápida, porque eu tenho ainda uma pergunta que eu preciso fazer pro Léo, que é referente à mitologia em si. E aí eu vou precisar da ajuda dele. E essa curiosidade é com relação ao cavalo de Troia que aparece no filme, que eu acho que também é uma cena muito marcante, né? Aquele cavalo é muito bonito, ele é muito bem construído e ele foi construído de verdade. Ele é um cavalo real que foi feito ali na produção, foi colocado na areia de verdade. E essa ideia desse cavalo dessa forma veio da própria mente do Christopher Nolan, porque quando ele foi cogitado para dirigir Troia em 2004, ele pensou nisso. Só que aí não rolou. E aí ele fez nessa nova adaptação de A Odisseia. Eu achei muito interessante. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e a gente já volta. Léo, eu não posso fechar esse episódio, porque você é o especialista em mitologia. E, Léo, o que são aqueles homens de lata que tá naquela ilha? Até agora eu não sei se eu gostei ou não daquilo lá, mas são os lestrigões. É um dos desafios que eles enfrentam quando eles voltam. Eu acho que é um dos primeiros, agora eu não lembro qual era a ordem. Eles vão numa ilha que tem um povo gigante. Só que, normalmente, você vê em representações artísticas, e acho que na obra não vai dar a altura em si deles, mas, teoricamente, é mais gigante ainda, né? Seria muito maiores, porque eles destroem a boa parte da frota do Odisseu, e que frotinha só de 3 navios, né? Porra, mano, tinha que ser mais. Mas, enfim, eles destroem jogando pedras, né? Eles estão lá fugindo e eles jogam pedra e afunda quase todos os navios. Então são isso, são gigantes ali, extremamente selvagens, e canibais. Não tem muita origem deles, não tem muita história deles. É que colocou junto, né? Ficou meio esquisito, porque deu a entender que eles estavam de um lado da ilha e a Circe estava do outro lado da mesma ilha. Tanto que quando eles fogem desses gigantes, o pessoal fala, a gente tem que ir embora tudo, o Coisa fala assim, não, a gente não tem como se arriscar ir no mar pra encontrar algum outro local, a gente tem que voltar pra lá, dar a volta e vamos tentar ver outro ponto da ilha. E aí, quando eles dão a volta, eles encontram a Ilha da Circe, tanto que a galera fala pra ele ficar, porque eles estão putos da vida por conta de que acabaram de morrer quase todo mundo ali, tinha sido acabado de acontecer, né? Eles falam, não, então fica você, o que eu acho estranho, porque eu não confio em você, fique você guardando o navio, o nosso bote de fuga. Eu olho e falo assim, me parece meio esquisito. Se eu não confio no cara, eu deixaria ele ser o vigia, né? Mas tudo bem. Me confundiu porque eu falei, cara, tá na mesma ilha, né? Como se a Circe estivesse de um lado e esses caras do outro, né? E aí eu não... Ou uma ilha muito próxima, né? Enfim. Os lestrigões, eles destroem boa parte, acho que é o que eles mais destroem. Porque é aquela coisa, cada ponto que eles vão indo, vai capando mais gente. Tanto que o da Calypso, eles juntaram meio que 3 pontos, que foi a Calypso em si, que até eu achei melhor essa questão de colocar a Flor de Lótus lá, porque explicou o porquê do Odisseu ficar lá. Que na história ele só fica porque ele tá curtido. Mas ele queria voltar, gente, viu? Ele queria voltar pra Penélope e pro reinado dele, que ele tava muito preocupado com Ítaca. De novo, é uma ideia, tipo, sempre de dar uma explicação muito lógica. Por que esse cara ficou... ele foi dopado por 7 anos. Mas isso até que eu gostei. Sim. Sabe? Né? Porque ficou um que mais, tipo, ele não tá, né, ali traindo em si. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido do que o cara que... atualizada. Ficou num rolê de 7 anos metendo loucamente numa ninfa, por isso que não voltava pra casa, né? Ia ser meio difícil pra galera engolir essa. E o dos Lotus é numa... que é anterior, que é uma ilha lá onde tem os Lotus e tem os comedores de Lotus, que a Lotus faz isso, que faz o pessoal esquecer. Porque é meio que esquecer, mas muitas vezes põe-se que, na verdade, a coisa fica meio tipo um ópio, assim, sabe? Eles ficam lá aproveitando, né? Não é só esquecer em si, né? Eles perdem a vontade de voltar. Isso é interessante na obra, porque aí, isso não tem no filme, mas na obra, homens que estavam com ele comem a Lotus e perdem o desejo de voltar.
ele nunca comentou, ele sempre teve o desejo de voltar para Ítaca, para o reinado dele. Então é uma das coisas que na obra força você ver que, ó, ele quer realmente voltar, ele precisa do reino dele, né, coisa desse tipo. E aí tem o Polífemo. No Polífemo é quando ele fala, o famoso episódio que muitas vezes quem não conhece já conhece pelo menos essa parte, que ele fala que o nome dele é Ninguém, né? E aí o gigante fala, quem me cegou foi ninguém, né? Tudo. Ninguém me cegou. Ninguém me cegou, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito desse episódio, que mostra, é uma das partes que mais mostra a astúcia dele conversando com o Ciclope, como tiraram, né? Então perdeu um elemento. Ficou muito na parte da Circe, né? Porque pra mim da Circe foi o primeiro momento que eu senti que ele venceu na pura astúcia, porque eu tava diante de alguém que eu não conseguiria vencer de outra forma. O gigante ainda eles conseguiram de alguma forma machucar, vencer o cara, mas a Circe ele falou assim, cara, eu não tenho como, a única forma, eu tenho que ser mais esperto que essa mulher. Que isso eu também gostei, por isso que eu acho que também é uma das cenas que eu mais gosto, uma das personagens que eu mais gostei, porque também tirou o fato dela ficar toda apaixonadinha por ele, né? É. No original é assim. E aí mais uma, né? Eita, homem bom. Ah. O cara tem o molho. É. Ele tem um reinado, no caso, né? Mesmo na obra oficial, a Circe é fodona até, assim. Só que é aquela coisa, como ele foi o único que eu não consegui transformar, né? Porque ele toma da coisa ali, mas não, ele tá imune, por causa que eu como uma planta lá. Então, uau, que cara que consegue sobreviver aos meus feitiços. Então eu tô apaixonado. A atriz, eu tô apaixonado, eu tô procurando um monte de coisa essa Samantha Morton. E antes eu tava meio assim, porque a primeira vez que falou do elenco, falou, ó, Charlize Theron vai tá. Eu, puta, é a Circe. Não tem como não ser. Aí quando eu percebi que não era, eu fiquei, puta, mano, vai pôr na Calypso. A Calypso eu não gosto muito, né, do personagem de tudo. Mas ficou bem ali no filme. O dela até que tá de boa, né? E aí a Circe também. Aí eu acho que a Calypso... a Calypso tá ótima. De longe que eu mais gostei foi a personagem da Circe, né? Mas eu acho que a Charlize Theron tá ótima ali. Eu acho que tá na medida. Gostei muito das cenas ali. Só os dois. E aquela tomada vendo a ilha gigante, deserta, só eles. Eu senti aquela coisa, aquele isolamento, aquele lugar que eu tô, parece que eu não tô no mundo. Eu tava num lugar, tipo, paradisíaco, idílico, onírico quase. E aí tem o terceiro elemento que eles juntaram com esse da Calypso, que são os feácios, que... toda essa história da aventura é o Odisseu contando pra esses feácios, que é um reino ali que é super de boa, sabe? Super certinho ali, eles prosperaram pra caramba e eles recebem ele bem. Por isso que eu falo, eles cortaram isso, é um dos episódios da obra que melhor mostra a coisa da hospitalidade. Que o filme quis bater nessa tecla, repetindo diversas vezes a lei de Zeus. Tudo bem que sendo o Nolan eu sei que ia ficar repetindo, mas assim, se tivesse uma cena dos feácios ali e mostrasse a hospitalidade, não precisava ficar batendo nessa tecla o restante do filme, porque é quando ele é bem recebido, é o único local que ele é bem recebido, e aí ele conta toda a história dele, e daí ele já vai pra Ítaca. Que tentaram fazer isso com o Esparta, né? Tentaram replicar essa ideia lá, né? Dessa parte de explicar a questão da hospitalidade, porque o cara também explica pra ele a questão da hospitalidade quando ele chega, fala por que ele tem que receber o cara bem, né? Fala por quê, e tem esse momento de contar o que aconteceu, né? Alguém que tá contando, mas é o contrário, né? Vê se o Odisseu contando pro rei, é o rei contando pro Telêmaco, né, o que tinha acontecido. Amandinha, o Léo falou várias vezes, o Basso também comentou bastante sobre a cena da Circe, a gente falou bastante sobre ela, mas você tem mais algum ponto alto do filme que você queira destacar? Alguma cena que você gostou bastante? Eu gostei muito da cena da caverna lá do Polifemo, achei muito bem feita, inclusive... Dependendo ali do clima de onde você esteja, do cinema. O cinema que eu assisti, todo mundo, assim, mal respirava. Tudo silencioso. O som estouradíssimo no cinema aqui, o Cine Araújo maravilhoso, né, de Cabo Frio. Sempre altíssima qualidade. E tudo muito escuro, então a cena da caverna deu uma imersão, assim, muito legal no cinema. Eu acho que é o tipo de filme mesmo pra você ver no cinema, sabe? Quando vem pra casa, você perde muito desses elementos, assim, dessa atenção. Então, eu acho que funcionou demais essa cena. Eu cheguei a ficar tensa, porque, por mais que eu saiba de tudo que acontece, né? Eu até falei assim, não corta essa cena não, porque eu gosto demais desse momento. E eu senti ali que tem um certo elemento de terror, porque você tem aquele jogo de luz e sombra, que eu achei muito bem feito. O medo daquele Ciclope pegar quem vai ser a próxima vítima. Eu achei aquilo ali muito interessante, muito bem feito, e eu
fiquei muito imersa naquela cena. Tem, inclusive, o Nolan coloca basicamente o Saturno devorando os filhos, né? Tem uma cena do Ciclope que é igualzinha ao quadro, né? Do Saturno devorando os filhos, né? Concordo, eu também no ângulo que ele isso. pega, né? Pra puxar. Nossa, essa cena é muito bem feita. Muito bem feita. Eu senti falta da questão do ninguém. Eu tava esperando, assim, ele vai falar. É agora. Não falou. Vai acontecer, Mas, vai acontecer. Vem aí, não veio. Mas eu gostei muito da construção da cena, achei incrível. Eu gostei também, assim, eu achei interessante, embora eu até comentei com o Basco que eu dei uma julgada, né, porque esse filme pra mim só tem uma coisa, e assim, gente, eu sou a pessoa que normalmente não me incomodo com essas coisas, mas, no geral, e eu entendo o desafio de fazer um filme tão grande e tão longo, né? Mas o filme, ele peca um tanto com questão de proporções. Então, a caverna é gigantesca, porque o bicho é gigante, mas a fogueira é pequena. E aí eu fiquei imaginando, falei, cara, esse Ciclope, ele tá dormindo do lado de uma fogueira pra ficar aquecido com um isqueiro, né, do lado dele. Sabe, sou eu à noite acendendo um isqueiro e dormindo do lado dele no inverno pra me aquecer, porque se é do tamanho adequado pra um ser humano, aquela fogueira, pra ele não vai fazer nada. Tô falando porque isso foi uma coisa que me tirou da imersão do filme, entende? E isso, julguei os personagens quando vem o queijo lá na puta que eu pariu de alto, porque eu falei, cara, tudo bem, até então a fogueira tava embaixo, né? Eu falei assim, vamos ver o que vai aparecer aí, eu acho que são os ciclopes. Aí eles olham e falam, nossa, tem queijo até... Aí tem um queijo que tá, sei lá, 20 metros de altura. Não passou pela cabeça de ninguém que tinha alguma coisa que conseguia colocar aquele negócio lá em cima. Ai, mas, né, não deu tempo. Cara, eles acabaram de destruir uma cidade inteira. Eles têm que ser um pouquinho mais ágil do que isso, sabe? Vai me desculpar, eu não tô falando de agente entrando numa caverna, tô falando de guerreiros, heróis de guerra. Aí, uma outra cena que eu olhei e falei, cara... E aí, entendo, né? Coisas de cinema. No Hades, nem tanto, porque eu entendi no Hades o porquê que foi feito esse mesmo movimento. Mas nessa ilha aí desses bichos que o Léo falou o nome, cujo nome eu já esqueci. Os lestrigões. Isso, os Homens de Lata. Meu, assim, achei muito legal aquele efeito visual das árvores se movendo, que parece que... Pra mim, me deu a sensação que aquele lugar também tinha uma certa magia, então as árvores mudavam de lugar pra prender eles. Não sei se isso tá no mito, não sei se isso foi um erro de edição, não sei, mas isso estava no filme, então me deu essa sensação mágica. Contudo, porém, todavia, entretanto, a gente começa o filme com, sei lá, a gente tem 3 barcos com 30 personagens. Lá na ilha morre 784, corre 278, e no Hades tem 3 milhões. No Hades também é o pessoal da guerra. Mas no Hades não é só quem morreu na guerra, não. Tem gente de antes, inclusive. Não, a Dor tá falando da tripulação mesmo, dos vivos. Tá. As pessoas vivas que estão no Hades. E aí eu fiquei, gente, espera um pouquinho, porque assim, quando a gente vê, né, que ele só tem 3 barcos, primeiro que é pouco, concordo com o Léo, mas tudo bem, entendi, vai sobrar... O filme quer passar pra gente que sobraram poucas pessoas, né, da guerra, então vai lá, embora a galera lá correr por um lado, tem meia dúzia de barquinhos, sobrou os 3 barquinhos dele, em proporção tá beleza. Só que, de repente, quando eles entram nessa ilha aí, cara, tem muito guerreiro, e não para de cair guerreiro, e não para de chegar guerreiro correndo, vocês estavam presos aí, sabe? O que tá acontecendo? Então, assim... Quando eles chegam no Hades, já mostra que é pouquinho... Eles estão num barco só e já é pouca gente ali, né? Tanto que... tem um momento lá que o próprio Odisseu vai lá ajudar a remar, né? Então... E aí, de repente, quando eles têm que correr dos mortos, porque o Odisseu fala assim, mano, a galera tá vindo aqui. Aí, tipo, corre uma galera, tá ligado? Tipo, aí corre um monte. Será que tem algum morto ali que aproveitou pra voltar ali? Né? Não. Isso parece que chama muitos. Você vai julgar, Léo? Eu faria o mesmo. Então, sabe? Então, assim, e essas partes me pegaram um pouco e assim... Gente, de novo, eu não sou chata de ficar contando o personagem, não é isso. Mas depois, errou a mão, assim. Eu concordo com você, tem uma certa oscilação do número de pessoas pelas cenas que ela vai, né, não vai seguindo uma lógica. Tem hora que tem bastante gente, tem hora que tem menos gente, sabe? E aí meio que qual que gera o melhor efeito? Eu não vou correr só 10 pessoas até o barco, né? Vamos colocar uma galera correndo. Mas na hora de filmar no mar, não dá pra colocar 400 pessoas dentro do barquinho, né? Então coloca só aqueles 20 mesmo que a gente tinha combinado e é isso, né? Eu acho que possivelmente é por uma questão de efeito de cena, mas eu não tinha parado pra reparar na quantidade de
figurantes. Esse é o tipo de coisa que eu repararia numa segunda vez assistindo, sabe? Ali na hora eu não prestei atenção nisso, não. Ai, cara, é que ficou muito gritante pra mim. Eles sobem em 10 e descem em 400, tá ligado? Ué, o que tá acontecendo? E o cara continua marretando lá, os bichos de lata, matando todo mundo. Quantos mais tem pra vocês matar, entendeu? Pelo amor de Deus, parem. Estão criando pessoas, sabe? Eu não tô entendendo. Mas enfim, eu vou jogar a última curiosidade desse episódio, que é justamente sobre essa questão dos figurantes, porque um outro lugar que tem muito figurante, mas ali eu acho que foi muito bem encaixado, tanto que a gente não percebe a quantidade de figurantes, e com certeza tem oscilação deles, óbvio, isso é um filme grande, então é natural que tenha oscilação de figurantes, é com relação a Troia. Porque nesse filme, o Christopher Nolan fez a escolha de trabalhar apenas com pessoas reais. Então todos os figurantes que a gente vê em Troia são pessoas de verdade. Não era replicação de tecnologia, não era digital. Uma curiosidade em cima da sua curiosidade é que a cena que vocês estavam falando dos 2 trilhões eram pessoas muito altas. Ele escalou pessoas muito, muito altas. E não era o Matt Damon atuando nas cenas de perspectiva, né? Em que mostrava os 2 perto um do outro. Era uma mulher, foi uma mulher dublê. E ela era bem baixinha pra criar esse efeito visual aí dos gigantes. Isso são coisas que eu acho interessante a pessoa gastar o tempo ali de, não, vamos pôr pra ter a perspectiva, porque isso faz o resultado no filme. O resultado é muito maneiro, porque você tá lidando com o recurso que você tem, né? E se você não quer usar CGI, a questão é ângulo de câmera mesmo e escalar os atores certos. Perfeito. E aí tem mais uma coisa, porque a Amanda, que tá acostumada a ver o mar todos os dias e não respeita nós, pessoas da Terra, o que acontece? Perdão. Faltou uma empatia, amiga. Mas o que acontece? Um outro ponto também que eu achei bem interessante em questão de produção é que as cenas que foram gravadas em barco, elas foram gravadas num barco de verdade, no mar de verdade. E as cenas de tempestade foram gravadas em tempestades de verdade também. Então, assim, tem muito efeito prático esse filme. Não, mas como assim? Eles procuraram um mar que tava com uma tempestade rolando e eles filmaram durante a tempestade no mar? Eles simularam. Ah, tá, não. Eles ofendiam Zeus e Poseidon, aí vinha a tempestade. Não, porque a Dor falou assim, a tempestade era uma tempestade de verdade, porra, de verdade, no sentido de que estavam com uma tempestade no mar. Gente, caçadores de emoção, né? Tipo... eles não colocaram aonde você sobe naquelas bananas na praia pra sair, né, gente? Foi colocado mais pro meio do mar mesmo, pra poder dar o efeito. Eles estavam em alto mar. E aí entra muito filtro de escurecer a tela pra fazer o efeito da tempestade, né? O mar, o céu escurecendo com o mar raivoso ali. Com certeza tem muito efeito assim nesse sentido, mas sem o CGI. O Ciclope é um animatronic. Talvez seja por isso, Basso, que você achou que ele tava muito esquisito. Ele é um bichinho, né? Montado ali. Um bichão. Um bichão, no caso, um bichão para ser montado. E tem a questão dos golfinhos também, porque tem aquela cena que o Odisseu tá com a tripulação dele, que eles estão numa época boa e aparecem uns golfinhos do lado do barco. Não sei se vocês vão se lembrar, uma cena bem curtinha. Que tem os golfinhos pulando, né? Isso, aqueles golfinhos pularam de verdade. Eles estavam filmando e deu a sorte deles aparecerem e eles conseguiram captar. Os golfinhos são famosos agora. Quero saber se pagaram o cachê dos golfinhos. Quanto que 250 milhões de dólares foram pagos para os golfinhos, né? Pelo uso de imagem. Não sabemos. E enquanto vocês relembram essas cenas e outras cenas do filme, a gente faz uma breve pausa e a gente já volta com as nossas de cada vez. Então não saia daí. Bem, muito bem, senhores e senhorita. Léo, qual é a sua dica da vez? Bom, vou manter no tema do episódio. Então, uma coisa que eu falei no comecinho do episódio, que eu fiquei meio essa coisa, tipo, não tem os deuses, mas tem os monstros, fica, né, no meio termo. Eu vou indicar um filme que é sobre a Odisseia, e esse é totalmente pé no chão.
Mas como a proposta dele já é pra ser essa, então, pra mim, minha opinião, eu achei mais aceitável, assim, sabe? Eu comprei mais fácil. E eu, de fato, também achei um filme melhor. É muito mais dramático, que é O Retorno. É um filme recente, acho que é 2024, né? Então, 2024, 2025. Então, não é daqueles filmes da Odisseia mais antigão. E ele é focado na parte final da Odisseia, que é quando o Odisseu chega em Ítaca. E é o Ralph Fiennes que é o Odisseu. Então, tipo, muito melhor que o Matt Damon fazendo o Odisseu. E a esposa dele também é uma atriz conhecida, que eu não conheço muito os filmes dela, assim, tudo, mas eu sei que também é conhecida. Ela fez Chocolate com o Johnny Depp, filme antigo, a Juliette Binoche, né? Uhum, ela mesma. Então, assim, de fato também, os outros atores são bem mais desconhecidos, mais fracos, mas o filme são os dois. E aí, pra mim, a minha impressão do filme é muito aquela coisa de... que teoricamente na Odisseia em geral passa, e no do Nolan até que tenta passar isso daí, de ser o herói cansado de guerra. Mas esse do Retorno é muito isso, sabe? Você sente o cansaço. É um filme cansativo porque você sente o cansaço dele, sabe? Então é um cansaço bom porque tá dentro ali da ideia, né? Eu gosto muito daquele filme. Ah, meu Deus, fiquei até cansada de ouvir você falar. Mas eu fiquei interessada. Aí a minha indicação também é que é sempre legal a gente ver outros filmes, e muitas vezes os antigos da Odisseia, muita gente não vai aceitar muito, porque é antigo, tem outro ritmo, tem outra proposta, né? Outras épocas. Esse é mais recente e esse é mais pé no chão ainda e muito mais dramático. Show de bola, Léo. Muito obrigada. Amandinha, qual é a sua dica da vez? A minha não tem nada a ver com o tema, não. Mas pra entrar no clima de férias, assim, meus alunos insistiram muito que eu assistisse a uma animação e eu me apaixonei. Então, eu pretendo, inclusive, terminar nessas férias. E eu deixo a dica de Hilda, que é uma animação da Netflix muito apaixonante, muito fofinha. E ela finalizou recentemente, se eu não estou enganada. Hilda, né? Chama isso? Hilda, é só Hilda, é uma animação infanto-juvenil, muito fofinha. Muito, muito legal, Amandinha. Muito obrigada. Basso, qual é a sua dica da vez? Queria indicar duas coisas. A primeira é um livro, eu queria muito que o Léo fechasse os ouvidos agora e não escutasse, porque eu vou indicar alguma coisa de mitologia e com certeza ele vai falar, não leiam esse livro, né? Então, não é? É um livro que pelo menos eu gosto muito, eu gosto muito de mitologia. Foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler. Foi o primeiro livro que eu peguei pra comprar mesmo mitologia, que era o Livro de Ouro da Mitologia do Thomas Bulfinch, né? Eu acho o livro bem bonito, com bastante ilustração também, que ajuda a trazer tanto de tapeçaria, quanto de vasos, quanto de outras coisas, que fala também muito sobre mitologia, pra quem às vezes é curioso, né, pra ler sobre. E é um livro que eu gosto bastante, né? E de filme, pra pegar um filme também mais ou menos nessa toada de coisas mitológicas e fantásticas, e um filme que abraça realmente a questão de fantasia, e eu gosto, mas é um filme bem antigo, talvez o pessoal não goste de assistir, mas eu tenho um certo carinho também por ele, que é Jazão e os Argonautas, né? É um filme antigaço, gente, assim, ele usa muito pra fazer os monstros, as coisas, ele usa técnica de stop motion, mas eu acho ele, assim, muito bacana. Ele é um filme, ao contrário do que o pessoal falou, do que o Léo falou, de um filme mais pesado, mais pé no chão, não. Esse é Abraço Fantasia, esse é um filme de aventura, ele é um filme divertido, né? E eu acho que ele abraça mais, olha, a gente vai fazer um negócio bem fantástico aqui mesmo, né? Só que ele é um filme, eu não lembro de quando ele é, gente, mas sei lá, deve ser década de 60, 70, um negócio assim, sabe? É antigão. 1963, pra quem tiver curiosidade. Nossa, bem clássico mesmo, mas né? eu gosto. Eu assim, nunca reassisti ele depois de velho, mas, poxa, eu acho ele bem bacana. Muito, muito bom. Valeu, Basso. Eu vou fechar com uma indicação também que não tem nada a ver com o tema. Então, meninos indicam sobre o tema e meninas indicam sobre outras coisas. E pensando também nessa questão de ritmo de férias, não que eu esteja de férias, mas pra quem tiver com um tempinho, saiu finalmente a última temporada de The Bear na Disney Plus. Ai, é muito boa essa série, eu amo. Eu assisti a 5ª temporada, eu não vi ninguém comentando sobre ela, não vou entrar em detalhes, a única coisa que eu vou dizer é:
Pra quem me acompanha aqui no Perdidos na Estante, pra quem me acompanha em rede social, sabe que eu fui bastante crítica com a 4ª temporada. A 5ª temporada vem num formato completamente diferente das outras. Então, são episódios que eu acho que criam muito mais uma despedida de personagens e de história. Tudo ali vai ser encerrado da maneira que deve ser encerrado. Em especial, o penúltimo episódio é extremamente emocionante. Eu acho que valeu muito a pena. Eu queria muito que a 5ª temporada tivesse sido a 4ª, para a 4ª nunca ter existido. Então, para quem chegou até a 4ª temporada de The Bear e quer dar um fim digno ou tá com medo de assistir, pode assistir sem medo, porque eu acho que vale a pena sim. A 5ª temporada acabou sendo um produto bem legal. Tá lá na Disney Plus. Léo, Amandinha, Basso, muito obrigada pela companhia de vocês, por terem aceitado ao convite para gravar esse episódio sobre o livro e o filme A Odisseia. Foi um grande prazer recebê-los aqui. Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Obrigado aí por o pessoal também ter Amanda, o Basso e até você, Domênica, ter outras visões do filme, que isso eu achei legal. O filme tá fresco na minha cabeça, então aquela coisa, precisa maturar, eu preciso pensar mais sobre ele. Então ver outras opiniões ajuda também a refletir mais. Isso eu gostei bastante. Eu também, Léo. Obrigada, Amandinha. Eu que agradeço, Dô. Obrigada. Muito bom estar aqui, como sempre. Obrigada também ao Basso e ao Léo. Acho que o papo rendeu bastante hoje e foi um episódio bem legal. Arrasou, volte mais vezes pra gente matar a saudade. Basso, obrigada. Imagina, de nada. Tô brincando. Não. Vai ficar assim, vou parar de gravar. Não, falo que eu gostei muito de ter gravado com o Léo. Fazia anos que a gente não se falava, né, de verdade, assim. E é sempre bom gravar com a Amanda, apesar de não concordar com ela, né? Eu acho que... Inclusive, acho que a Domênica faz de propósito. Tô começando a desconfiar. É que a Domênica é a favor de... A gente tem que ouvir os dois lados, né? Então aí... Nossa, eu não vou mais chamar o Basso. Pronto, tá resolvido. Vou ficar com a Amanda só, não vou mais gravar com você. Mano. Que horror. Muito bom, gente. E aí, será que um dia vem um filme épico sobre Odisseia como o poema histórico merece? Seguimos aguardando. E antes de encerrar esse episódio, eu quero mandar um beijo carinhoso para Rogéria, Adriana Rodrigues e para o Leandro José Ferreira, que deixaram comentários para a gente nos últimos episódios do Perdidos e do Cabuloso Cast lá no Spotify. Se você é de Instagram, pode nos acompanhar por lá em @perdidosnaestantepod ou lá no Blue Sky em Perdidos na Estante. Conheça também o trabalho sobre mitologia do Léo, que é o Mitografias. Tem podcast, site, artigos acadêmicos organizados, indicações de livros, enfim, tem muita coisa que o Léo construiu ao longo de muitos e muitos anos. Ele realmente é um cara apaixonadíssimo por mitografias e o material que ele organizou lá no site é muito legal. Se você curte esse tema, acessa aí mitografias.com.br ou procura pelo podcast Mitografias, aí onde você ouve os seus episódios. Eu te peço também aquela força assinando esse podcast, clicando aí no botão de seguir na plataforma onde você está nos ouvindo agora. Além disso, deixa 5 estrelinhas pra gente, vai, e conta pros seus amigos que você ouviu a gente. Pode parecer besteira, gente, mas isso faz total diferença quando a gente tá falando de produções independentes. A gente gasta tanto tempo na internet, engajando com notícia ruim, com perfil fake, com post de indignação, e por que também a gente não separar aí 1-2 minutos do nosso dia pra falar de coisas que a gente gosta, pra divulgar projetos independentes que estão aí na raça, fazendo conteúdo e trazendo reflexões e conversas tão importantes pra gente, pra você que tá aí ouvindo, pra sociedade. Então,
Vamos lá, vamos divulgar coisa boa, vamos falar daquilo que a gente gosta. Conta aí pro pessoal que você tá ouvindo Perdidos e fala pro pessoal conhecer o nosso trabalho também. A gente vai ficar bem feliz de saber que você tá aí do outro lado e que você é uma pessoa de verdade. E se você quiser papear com a gente, é só contar pra gente o que você achou do nosso trabalho, deixando aí o seu comentário nas nossas redes sociais ou nos agregadores onde você nos ouve, tá bom? Eu tô sempre de olho nisso e eu fico muito feliz quando chega algum comentário, algum like. É um tipo de interação que não tem preço, assim. É muito mágico, é muito legal. Eu sou Domenica Mendes, apresentadora e produtora deste podcast, e você me encontra no Instagram em @domenica.mendes ou no Blue Sky como Domenica Mendes. Este episódio foi apresentado por mim, pelo Basso, pela Amanda Barreiro e pelo Leonardo Tremesquim. A edição é do próprio Leonardo, com montagem final minha. A vinheta foi montada pela Isso Aí Design, com narração da Jo Bonner. Eu te espero no próximo episódio. Se cuida por aí e até lá!